Senhor presidente, senhores deputados, público aqui presente, público que nos assiste, não poderia deixar de usar a palavra hoje como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres, combate à violência contra a mulher. Afinal de contas, é hoje que nós estamos marcando aí no calendário a criação ou a sanção, a entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Nós estamos adentrando o mês do Agosto Lilás, que começou no último dia 1º. São 13 anos da Lei Maria da Penha. Os avanços e conquistas na defesa e proteção das mulheres realmente há que se comemorar. Há exatos 13 anos, a Justiça brasileira ganhou um novo instrumento para tentar frear a violência sofrida por mulheres. A sanção da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 2006, mudou a forma de atuação do poder público na proteção às vítimas. A lei é um sucesso e, em 2018, a cada 2 minutos, uma mulher no Brasil recebeu da Justiça medida protetiva para impedir que ela seja alvo da violência doméstica. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, obtidos junto aos tribunais estaduais, o número saltou de 249 mil concessões da medida protetiva em 2016 para 336 mil em 2018. Isso dá uma média de 922 mulheres atendidas por dia, ou uma a cada 2 minutos atendidas com a medida protetiva. Claro que isso foi um avanço, evidentemente que foi muito importante, a Lei Maria da Penha foi um instrumento, uma ferramenta fundamental, continua sendo. O fato da tipificação do feminicídio, nós tínhamos apenas na legislação penal a figura do homicídio para homens e mulheres, e criou-se a tipificação de feminicídio justamente para caracterizar bastante a violência que existe contra a mulher apenas pelo fato dela ser mulher. Foram avanços consideráveis. Mas, infelizmente, lei só não adianta, legislação só não basta. Por mais que as penas tenham aumentado, sejam mais rigorosas, a violência contra a mulher continua muito presente, principalmente no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Eu tenho dados aqui que mostram que nos primeiros 6 meses deste ano de 2019, aumentou em 33% o número de feminicídios em relação ao mesmo período do ano passado. Veja bem, eu vou repetir. Nos primeiros 6 meses, no primeiro semestre de 2019, nós tivemos 33% a mais do número de homicídios do que tivemos nos 6 primeiros meses do ano passado. Quer dizer, houve um aumento significativo. Ademais, o Mato Grosso do Sul é também o segundo com maior incidência de processo de violência doméstica contra a mulher no país. Mato Grosso do Sul é o segundo estado brasileiro onde há o maior número de casos de violência contra a mulher. Segundo os últimos dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017, Mato Grosso do Sul é o primeiro percentualmente em estupros no Brasil. É o primeiro em caso de estupro percentualmente, claro, pelo tamanho do estado, pelo tamanho da população. Infelizmente. É o 6º com maior índice de assassinatos contra mulheres por gênero. É o 6º por feminicídio no nosso país. Então, realmente, apesar do governo do estado ter criado a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, apesar de todo o trabalho exitoso que vem fazendo a Luciana Zambuja, eu queria destacar aqui o trabalho dela e de toda a equipe que realiza seminários, audiências públicas, reuniões, campanhas nas escolas, pelo estado inteiro. Ela está sempre presente. Na condição de coordenador dessa Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres, em todas as vezes que chamamos, ela esteve aqui presente com a sua equipe. Então, esse trabalho de conscientização realmente está sendo feito. No entanto, ainda é insuficiente. Temos que implementar isso de forma realmente crescente, porque os casos continuam aí.
A Casa da Mulher Brasileira, que é um exemplo para o país em termos de atendimento à mulher, porque lá tem o atendimento policial, judicial, psicológico, tem todo um aparato para isso. É um modelo a ser seguido, mas nós só temos aqui na capital, aqui em Campo Grande. Precisaríamos estender isso a Dourados, a Nova Andradina, a Ponta Porã, a Três Lagoas, a Naviraí, a Paranaíba, enfim, aos maiores municípios do estado. Para isso precisa de recurso. Por isso eu já propus aqui, inclusive, que os nossos deputados federais e senadores, nossos 11 parlamentares no Congresso Nacional, pudessem apresentar uma emenda de bancada, uma emenda coletiva, para contemplar essas casas nos diversos municípios. E aí, claro, a manutenção, o custeio, seria uma parceria entre o Estado, governo do estadual, e as prefeituras, como é feito aqui em Campo Grande. Mas voltando à questão da violência contra a mulher, esses números que demonstrei provam que a questão é cultural, que não basta apenas a legislação, ela é importante, as penas são importantes para inibir o crime, mas é preciso que se mude culturalmente, principalmente as novas gerações, que se comece esse trabalho desde o momento em que a criança pisa o pé na escola. Lá no CEIM, nos primeiros passos que a criança dá no CEIM, no Centro de Educação Infantil, é necessário que as crianças tenham consciência. Os meninos de que não se pode, de forma nenhuma, usar de violência contra a mulher, porque a sua mãe é uma mulher. E para as meninas, para que elas se conscientizem que aos primeiros sinais de violência dentro de casa, elas possam tomar alguma providência. Porque a violência contra a mulher começa nos momentos em que o homem quer tolher a vontade da mulher. Não deixa a mulher fazer nada, se sente dono dela. E aos primeiros sinais, que parecem sinais inocentes, ali reside uma futura agressão verbal, às vezes uma agressão física e até um feminicídio. Então, esses primeiros sinais têm que ser vistos pelas mulheres e têm que ser denunciados. Mas muitas pessoas, quando eu coloco esse assunto em debate, as mulheres dizem, esse negócio de medida protetiva não adianta nada. Quantos casos nós temos de que a justiça determina a medida protetiva, o cara não pode chegar perto da mulher, ele vai lá e mata a mulher. Então não resolveu nada. Eu entendo que a medida protetiva é uma boa medida, mas não resolve o problema. Como eu disse, é cultural. Também a mulher diz assim, vou lá registrar um BO contra o meu marido, eu volto para casa e ele me espanca novamente. Aí vem a medida protetiva e a mulher diz, isso nada resolve. Tem uma outra questão, a mulher não faz o BO porque ela diz, quem é que vai sustentar os meus filhos? Meus filhos vão ficar sem pai, meu marido vai preso, e aí como é que fica? Então, a questão cultural, ela é muito importante, e a Secretaria de Educação, as secretarias de educação de todo o país, de todos os municípios, precisam colocar como matéria transversa, como uma disciplina, não a criação de uma disciplina no currículo escolar, mas essa conscientização diária, porque o Mato Grosso do Sul, por exemplo, é o estado onde mais acontece violência contra a mulher, justamente por causa dessa cultura que a pessoa tem de posse, que o homem tem de posse da mulher. Então, eu queria ressaltar muito isso, que nós falamos aqui, continuamos com os mesmos números, ou até piores, como eu falei aqui, nos 6 primeiros meses desse ano, superior aos 6 primeiros meses do ano passado, em 33% o número de feminicídios. Mas concedo a palavra ao deputado, presidente da Comissão de Defesa da Mulher dessa casa, Cabalmi. Deputado Marçal Filho, eu ouvi aqui atentamente a fala do coronel Davi e estou ouvindo Vossa Excelência sobre a data de hoje, que se comemora 13 anos da criação da Lei Maria da Penha. E, igual a Vossa Excelência, também sou daquele que defendo que as mudanças precisam continuarem existindo, acontecendo, até que haja um equilíbrio, que nós não encontramos ainda, né? E defendo, inclusive, que nós façamos aqui uma moção
em nome da casa, a própria Maria da Penha, que ousou, né, com o que sofreu, o que aconteceu com ela, criar, uma insistência dela, foi criada a lei, né, dada o nome dela, Maria da Penha, e que a gente possa fazer aquilo. Não sei se é moção de louvor, de congratulação, um apoio, que possa servir de destaque. E aí, voltando ao assunto, né, da violência contra a mulher, eu, ouvindo você falar, recordando aqui, de quando o policial estava nas ruas de Campo Grande, e às vezes, em algum momento, foi chamado para atender uma ocorrência de violência doméstica, né? Você chegava lá, se deparava com aquela cena de tristeza, né? De dar dó, de tristeza. A mulher violentada, espancada, enfim, ensanguentada, vidro da porta quebrado, enfim, aquela cena de terror. E não restava ao policial a não ser dar a voz de prisão. E a reação da própria mulher ao marido que ela solicitou para atender a ocorrência, quando recebe a voz de prisão, que já é de uma negativa, né? Enfim, já se arrependendo, né? Então, assim, cenas que é difícil você administrar isso. É muito difícil. Imagina, Vossa Excelência, que a mulher faz uma denúncia hoje e aí é determinado o uso da tornozeleira e o afastamento do lar por não sei quantos metros, né? E aí esse homem fica impedido de ir lá, mas num determinado momento, dadas as consequências, a circunstância, ele não vai, mas ela vem ao encontro com ele onde ele estiver. Quer dizer, olha como que é difícil lidar com isso daí. Agora eu continuo insistindo para concluir minha parte. A justiça, desde a primeira denúncia até a conclusão de um processo, tem que levar muito a sério isso daí. Não dá para a justiça, seja o delegado no processo, no flagrante, o processo em andamento, não dá para eles não achar que isso não será um caso grave, deputado Marçal. Que não, esse é mais um, que não vai dar em nada, aí de repente o feminicídio. Quer dizer, então assim, é preciso um olhar, né, muito responsável sobre um processo desencadeado sobre a questão de violência doméstica. É isso. Parabéns a Vossa Excelência, ao Coronel Davi, pela lembrança. Quero cumprimentar todas as mulheres que lutam contra a violência doméstica, o feminicídio contra as mulheres, no nome da Luciana Zambuja, que tem feito um belo trabalho, que não tem descuidado de fazer a parte dela. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Infelizmente, a situação é triste mesmo, e muito difícil. E Cabalmi tocou num assunto importante, que é a questão de que, nos primeiros momentos em que a mulher procura, ela já está pedindo socorro, né? Ela está num grito de socorro. E isso tem que ser levado a sério, né? Porque nós estamos vendo tantas notícias aí de mulheres que foram assassinadas, que são familiares dizendo, olha, já havia registrado o boletim de ocorrência. Ela, aliás, tem até depoimento de mulher no Facebook, né? Quem às vezes vê o Facebook da mulher que foi assassinada, vê que ela já havia falado ali no Facebook ou no WhatsApp, fez um vídeo dizendo, olha, se eu morrer, se eu for assassinada, foi meu ex-companheiro, meu atual companheiro, etc. Quer dizer, e acabou acontecendo, né? Então, em relação a ser mais enérgica a justiça em relação a isso, me parece que o presidente Bolsonaro, inclusive, tomou uma medida no sentido de que os próprios delegados de polícia já possam conduzir isso, né, de forma célere, mesmo sem a decisão judicial, né, porque às vezes demora. Então, esse é um assunto realmente muito sério e gravíssimo, mas eu insisto que é necessário essa consciência, né, é necessária essa cultura, tem que mudar a cabeça, porque se você for ver os números, né, em termos de mundo, você vai perceber que nos países mais desenvolvidos, o número de violência doméstica é bem menor. O número de violência contra a mulher, por ser mulher, é muito menor do que os países em desenvolvimento, né? É proporcional a isso.
Então, é muito a questão cultural, né, de cada lugar. E se você vê o Brasil também como um todo, você vai perceber que em alguns lugares do nosso país isso é mais presente, como é o caso do Mato Grosso do Sul, essa violência é muito forte. Então, eu gostaria de registrar aqui a comemoração da Lei da Maria da Penha, que é hoje, mas a necessidade de que continuemos nessa luta, falando sempre sobre esse assunto, conscientizando. Hoje, com o recurso do celular, todo mundo tem uma máquina fotográfica, tem uma câmera na mão. Então, registrar isso, colocar também na internet, quando a mulher está sendo vítima da violência, também é muito importante. Mesmo que a pessoa não se exponha, né, porque não quer, mas ela pode filmar e colocar aquilo em tempo real, ao vivo ali, e com certeza isso vai ter uma repercussão e alguma coisa vai ser feita. Muito obrigado, presidente.